Olá, eu sou o professor Augusto Melo e vamos resolver uma questão de física do Enem 2023. Na prova amarela, nossa questão de número 119, na prova rosa é a questão 98, na prova cinza é a questão de número 109 e na prova azul, questão 132. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma longa viagem sobre asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e a quantidade de ar no seu interior. Considere o ar do gás dos pneus. Olá, eu sou o professor Augusto Melo e vamos resolver uma questão de física do Enem 2023. Na prova amarela, nossa questão de número 119. Na prova rosa é a questão 98. Na prova cinza é a questão 109 e na prova azul é a questão 132. O manual de um automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma longa viagem sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período de repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado de gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, P vezes T, são representados pelo gráfico. Observe aqui que nós temos 5 alternativas. Observe aqui que eu estou tendo um comportamento isotérmico no gráfico A e aqui um isobárico. Então, primeiro eu venho para um isobárico, depois para um isotérmico. Quando eu vou para o gráfico B, eu tenho apenas um comportamento isobárico. No gráfico C, eu tenho aqui um comportamento isotérmico. No gráfico D, eu teria aqui um comportamento linear, no qual a temperatura diminui e a pressão aumenta. E no gráfico E, eu tenho um comportamento no qual pressão e temperatura diminuem proporcionalmente. Lembrarmos da função de Clapeyron, produto pressão vezes volume, número de mols, vezes constante universal dos gases vezes a temperatura, nós poderemos perceber que o volume do pneu ele deixa claro no texto que não se alterou. O número de moléculas também não houve vazamento de gás, e R é uma constante. Desse modo, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Então, na hora que a gente teve um resfriamento, eu vou ter uma diminuição de pressão. E aí, eu tenho uma função aqui do primeiro grau, eu tenho um gráfico linear, logo, a alternativa E é a correta. Um abraço, bons estudos e até um próximo encontro.